Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com enorme prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Esse programa tem sempre o patrocínio aí, a colaboração do Sérgio Craveiro, da TV Síndico Online, que nos permite estar levando informações extremamente importantes para todo o país. Lembrando que no próximo sábado, dia 12, nós teremos o CONASE Florianópolis, né? Estou indo para lá fazer palestra. Tivemos semana retrasada em Belém, fazendo palestra também no CONASE Belém. Em maio temos São Paulo, tem um no interior, e São Paulo capital, que é o 7º CONASE. Nós estamos marcados dia 9 e 10, onde a gente espera lá receber 4.500 síndicos, gestores de condomínio, uma quantidade enorme de pessoas buscando aprendizado, né? O tema de hoje, mais uma vez, vamos falar sobre o concreto, né? Qualidade e contaminação. Nós já fizemos alguns programas anteriormente e dessa série, esse ano, começamos, esse é o 3º programa. No programa anterior, nós falamos basicamente sobre a qualidade de concreto. Tivemos uma empresa do Rio, os seus engenheiros participaram aqui conosco, e nesse programa nós temos aí o prazer de estar recebendo o Leonardo Coutinho. Ele é da empresa Altenco. A Altenco é uma empresa que produz aditivos, né, e produtos para a proteção do concreto, né? Ele vai explicar melhor sobre a empresa, sobre ele. Nós temos sempre também a participação do engenheiro Luiz Araújo, da SL Engenharia e Vistopred, mas me parece que ele teve algum problema na estrada. Ele estava voltando, salvo engano, de Colatina e não conseguiu chegar a tempo aqui. Pode ser que ele entre ainda, a gente fica no aguardo. Mas, de qualquer forma, nós vamos adiantando aqui. Leonardo, por favor, faça a sua apresentação, a apresentação da sua empresa, e as considerações iniciais que você quiser fazer, para depois a gente poder iniciar esse programa. Legal, obrigado, Maurício. É um prazer poder participar dessa apresentação, né? Falar sobre concreto é sempre bem importante, porque ele é o principal fator que se tem nas obras, né? E dependendo da agressividade do meio ambiente onde ele esteja inserido, há um desgaste prematuro ou há um desgaste, mesmo que seja dentro da vida útil de projeto, ao longo do tempo, a agressividade ambiental vai desgastando a estrutura e depois, para dar manutenção, é bem complicado, porque além de ser complexa a realização da manutenção, né, os custos são muito elevados. Então, e aí já tem até assim, diversos estudos, o mais conhecido é a lei de Sitter, né, que demonstra que se as manutenções elas forem feitas adequadamente, elas vão ter um custo de 25, tá, em relação ao custo de projeto. E se não forem feitas as manutenções preventivas e só se fizer as manutenções corretivas, esse custo ele aumenta exponencialmente, vai para 125. Então, a lei de Sitter também é conhecida como lei dos 5, né? E a Altenco trabalha exatamente nessa área, tá? Então, a gente trabalha muito com soluções que vão dentro do concreto, tá? E aí a gente, mais à frente, eu vou falar mais sobre a empresa, que na apresentação a gente tem ali um pouco do histórico da empresa e das soluções que a gente faz, estudos de caso, vai ficar bem claro como a gente consegue aumentar a vida útil das estruturas e proteger, principalmente em ambiente agressivo. Ok. Nós vamos também iniciar, né? Na verdade, nós estamos aqui, tanto eu quanto o Luiz, iniciando algumas tratativas com a Altenco, no sentido de buscar uma solução para a contaminação do concreto, que a gente repete sempre aqui, né? Ainda é um estudo inicial, nós vamos buscar fazer alguns testes, retirar amostras de concreto contaminado para
que a empresa possa fazer essas análises, mas isso a gente vai tratando no decorrer do programa. Eu, antes de mais nada, já até pedi desculpas ao Leonardo, eu gostaria de trazer uma informação nova ocorrida nessa segunda-feira passada, agora, foi dia 7, né? Dia 7, isso. O Ministério Público, através do seu Conselho Superior, acabou a votação que estava fazendo, inclusive já tem dois links lá no nosso Instagram, onde um tem o voto do relator e, na sequência, tem um vídeo com o voto do corregedor. Infelizmente, na segunda-feira eu tive um empecilho, um imprevisto, acabei não podendo ficar ao tempo da votação do procurador-geral, mas eu consegui, Cauã, por favor, só apresenta aí para nós, nós temos aqui tanto o voto do corregedor geral do Ministério Público, que ele, inclusive, está gravado em vídeo, quem quiser ficar mais fácil para poder enxergar, e também, na última segunda-feira, nós tivemos o voto do Procurador-Geral de Justiça, que é esse que está sendo mostrado aí, né? Com isso, mais uma vez, a decisão foi de que, mais uma vez, não foi autorizado, como solicitado anteriormente, o arquivamento do procedimento que eu ajuizei, né? Na verdade, para efeito de Ministério Público, é um procedimento, não é uma ação, que eu protocolei lá em 2021. Nesse procedimento, nós já explicamos isso aqui várias vezes, a gente já conseguiu que a ArcelorMittal fornecesse a relação de todas as concreteiras que adquiriram o FGD, então nós temos lá 34 mil toneladas que foram adquiridas do período de 2012 a 2019 pelas 7, 8 concreteiras que tem no Estado, e, na sequência, nós pedimos à promotoria que buscasse levantar com... Desculpa, esbarrei aqui. Buscasse levantar com essas concreteiras quais são os empreendimentos que estão com o concreto contaminado, que receberam o concreto adicionado ao FGD e, por consequência, estão contaminados. Na conta simples que nós já fizemos aqui e demonstramos, 34 mil toneladas de FGD misturados ao concreto nesse período, nos dá a certeza de que centenas de prédios na Grande Vitória têm a sua estrutura, o seu concreto contaminado, né? Nós temos, numa ação que a Concrevit ela está movendo em face da ArcelorMittal, a indicação de pelo menos uns 10 empreendimentos lá. Nós temos outros empreendimentos que não estão lá, mas que nós, no decorrer dos trabalhos, já comprovamos também que há contaminação, e, com isso, o nosso entendimento é de que, se houver a colaboração dessas concreteiras em fornecer a relação, e a gente sabe que ela tem, né, porque a Concrevit já nos forneceu todos os traços de concreto, por exemplo, do Sunset Residência, o quanto de FGD foi adicionado ao concreto por plágio, por etapa de concretagem. Então, isso, no nosso entender, é fundamental para que entendam um produto que seja capaz de ou descontaminar, né, ou, se não for possível descontaminar, pelo menos proteger o aço dentro que está dentro do concreto, já seria um grande avanço nos trabalhos que a gente tem por vir, né? Então, ficamos nesse aguardo de que o Ministério Público consiga efetivamente trazer à luz todos esses empreendimentos, para que a gente possa realmente fazer um trabalho mais minucioso, mais claro, de identificação dos comprometimentos da estrutura. Em paralelo,
vamos, a partir de agora, fazer as tratativas com a Altenco, no sentido de uma análise mais aprofundada, né, do que os produtos que ela possui possam nos fornecer de segurança, de garantia de tratamento desses concretos. Com base nisso, eu pediria, então, ao Leonardo para fazer uma apresentação para vocês, mostrar a empresa, mostrar o trabalho, os produtos que já estão sendo aplicados aí, né? Nós temos um exemplo grandioso, que é o Cais das Artes, o Leonardo deve falar nisso, acredito que ele possa falar sobre isso, mas vamos, então, ver, conhecer o produto, a empresa e o produto. Leonardo, por favor. Obrigado, Maurício. Eu vou dividir a tela aqui. Eu peço desculpas, eu não sei se é a minha internet ou se o Leonardo teve algum problema de conexão lá. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Isso. Vamos lá. Voltou. Meu nome... Isso, perdão, pode falar. Fica à vontade. Então, meu nome é Leonardo Coutinho, né? Eu trabalho na Altenco Brasil, né? Eu sou formado em engenharia no Rio de Janeiro. Sou formado em 2003, tá? Fiz lá também na COP, lá no Rio de Janeiro, mestrado na área de transporte. E tenho uma especialização, uma pós-graduação em engenharia diagnóstica na parte de perícia e patologia de estrutura. Sobre a Altenco, né? A Altenco é uma empresa americana, ela tem uma atuação global. Aqui no Brasil, eu sou responsável pela operação, tá? A gente vai falar de algumas soluções, mas já existem, a Altenco já possui soluções com mais de 45 anos de mercado e atua nas mais diversas obras de concreto, desde laje de estacionamento em prédio, né? Reservatório, piscina, caixa d'água de concreto, né? E todo tipo de obra, seja ela comercial, industrial, residencial. Tá? E o foco da Altenco é prevenir a deterioração prematura do concreto. Então, a gente trabalha com soluções que vão aumentar a durabilidade da estrutura, principalmente em meio ambiente agressivo, que é um meio ambiente onde a velocidade da degradação da estrutura ela normalmente é maior. Bom, eu vou falar mais sobre dois. A gente tem aí um portfólio, uma linha de produtos, mas eu vou falar mais sobre dois materiais, né? Ambos eles vão trabalhar dentro do concreto. O primeiro, ele como vocês estão vendo no vídeo, ele é utilizado no momento da concretagem, então na hora que vai ser executado o empreendimento. E o nosso material, esse primeiro material, que é o TecCrit Admix Ultra, ele é um aditivo cristalizante. Tá? O nosso ele vem nesse balde plástico que vocês estão vendo, tá? E ele já vem pronto para uso, o material. Ele já vem porcionado, cada saco hidrossolúvel que vocês estão vendo, ele faz 1 metro cúbico. Então, ele já vem na dosagem certa para 1 metro cúbico para concretos entre 25 MPa. Então, esse material ele é utilizado no momento da concretagem. Tá? E o que esse material faz dentro do concreto? Ele vai formar cristais ao entrar em contato com a água. Então, esse material ele é utilizado principalmente em estruturas enterradas, laje de subsolo, subpressão, cortinas, onde a água ela consegue um caminho, seja por fissuras que ocorreram no concreto ou pela própria capilaridade do concreto. E a reação é que esse material, ao encontrar com a água, ele forma cristais. Tá? Então, a reação é fechar a fissura, colmatar essa fissura através da reação da água com esse aditivo que já foi utilizado no concreto anteriormente. Tá? E isso para fissuras passivas até 0,4 milímetros, o material ele resolve
significativamente qualquer passagem de água. Tá? Bom, um exemplo em obra é isso aqui que a gente está vendo. É esse esbranquiçado, que é o carbonato de cálcio ou o silicato de cálcio hidratado. Tá? Então, ele forma produtos que ambos são cristais. Tá? E ele fica dentro do concreto, é esse esbranquiçado que a gente está vendo. E o principal produto nosso é esse TechCrit 2500, tá? Que a gente vai falar até bastante sobre a questão de proteção. Né? Ele é um material que ele foi desenvolvido na década de 70, ele tem uma atuação global, né? E assim, tem milhões de metros quadrados, mais de 26 milhões de metros quadrados executados. E ele é um material, como vocês estão vendo, ele é aplicado após a cura do concreto, mas ele tem que ser aplicado no concreto. Tá? Então, ele é um material que vai penetrar dentro do concreto e reagir com o concreto, formando um gel dentro dos vazios do concreto. Então, ele é um material que ele é utilizado tanto para proteção quanto para impermeabilização das estruturas de concreto. Então, ele garante a estanqueidade das estruturas de concreto. Tá? Ele é premiado mundialmente, então ele tem aí alguns prêmios, principalmente na World of Concrete, que é a principal feira de concreto do mundo. O último prêmio que a gente recebeu desse material foi agora em janeiro de 2025, na própria World of Concrete, tá? Como material para impermeabilização, como principal material para impermeabilização de concreto. Tá? E o que ele faz? Como eu falei, ele forma um gel, mas esse gel ele é hidrorreativo. Então, ele fica dentro do concreto, ele não forma nenhum tipo de camada acima do concreto, tá? E ele continua reagindo por toda a vida útil da estrutura, toda vez que ele entra em contato com a água. Então, ele tem uma capacidade de trabalhar junto com a estrutura, e aí ele pode ser utilizado também nas áreas expostas. O cristalizante, a recomendação, áreas enterradas. E o 2500, áreas expostas por causa da dilatação térmica da estrutura. Né? Ele é um material que, como ele trabalha junto com a estrutura, ele tem essa capacidade de selar trincas passivas existentes de até 2 milímetros, né? E fissuras passivas futuras até 0,4 milímetros. Então, as fissuras que vão ocorrer depois da aplicação do material, desde que elas sejam passivas e até 0,4 milímetros, o material ele continua preenchendo esse vazio e impedindo que a água percole para dentro do concreto. Tá? E ele é ecologicamente correto. Então, você pode utilizar em estações de tratamento de água, em piscina, em reservatórios, nas mais diversas situações. Bom, com relação a concreto, até para a gente poder entender a parte de contaminação também. Tá? Mesmo que o concreto seja muito bem executado, muito bem adensado, muito bem curado, ele, dentro da sua composição, ele possui o fator aguacimento. Né? E do fator aguacimento, aproximadamente 30% da água reage com os grãos de cimento e forma a pasta, e 70% acaba evaporando. E o que evapora normalmente é conhecido como poros em gel, poros capilares, e isso isso é importante para definir a porosidade do concreto. Tá? Em uma estrutura exposta, ela vai estar sujeita à dilatação térmica, ou seja, ela vai dilatar e vai comprimir. Então, dentro do concreto, ele vai tracionar e vai comprimir. Se eu tiver vazios muito alinhados, a resistência nesses locais ela é baixa. E aí, isso facilita o aparecimento de fissuras futuras, porque com o trabalho da estrutura de expandir e de retrair, se a resistência num determinado local é baixa, a tendência é que a fissura surja nesses pontos. Tá? Esse material que eu estou mostrando, que é o 2500, ele é um líquido, como vocês já viram, ele é pulverizado no concreto, ele vai penetrar até 2 centímetros na estrutura como um todo, e aonde eu tiver vasocomunicância, onde eu tiver os capilares se unindo, esse material também vai nesses locais. Então, ele é um material que vai preencher com um gel esses vazios. E esse gel
ele vai reagir toda vez que ele entra em contato com a água. Então, ele tem algumas tecnologias dentro dele para que mantenha ele ativo, né? Como se fosse um material vivo. Tá? Então, ele continua reagindo dentro do concreto por toda a vida útil da estrutura. Tá? E fazendo isso, quando preenche esses vazios do concreto, já começa diversas proteções adicionais. Tá? Além da penetração, de impedir a penetração de água mais profundamente, ele vai trabalhar em diversas patologias que ocorrem no concreto, seja eflorescência, reação alcoólico agregado, a questão que o Maurício estava falando anteriormente de corrosão das armaduras por ataque de cloreto, né? e outros pontos, né? E outros tipos de agressividade. Sobre norma, esse material ele atende diversas normas, tanto brasileiras quanto internacionais, tá? E ele é um material, como eu falei, o funcionamento dele é criar uma barreira dentro do concreto. Tá? Então, essa barreira ela visa proteger a penetração de água e a penetração, principalmente em ambiente agressivo. Então, quando a gente fala em ambiente marinho, né, que boa parte do Brasil tem esse tipo de situação, a maresia, que é o ataque de cloreto, né, ele acaba oxidando o aço e vai começar a corroer as armaduras. Então, é um tipo de barreira que vai ser criada, que eu vou explicar mais à frente. Tá? Ele aumenta a resistência do concreto, então, quando se preenche os vazios do concreto, ele dá uma homogeneidade maior dentro do concreto, então, ele mantém o concreto com uma estrutura mais densa, e isso acaba aumentando a sua resistência. Então, esse ensaio feito pelo IPT mostra, através dos resultados, que houve um aumento significativo da resistência do concreto, com a aplicação do 2.500, que é esse aqui em vermelho, em comparação aos corpos de prova de referência, que é esse aqui no gráfico em azul. Né? Então, há um aumento de resistência porque o material preenche os vazios. E quando ele faz isso, ele dá uma coesão maior para a estrutura. Tá? Bom, no caso de impermeabilização, o que ocorre muito? Tá? A maioria das pessoas conhece os sistemas aderidos, que são sistemas baseados em membrana ou manta. O mais conhecido no mercado, principalmente no mercado predial, é a manta asfáltica. Né? Então, você tem uma regularização, que é o caimento, a manta asfáltica, a proteção mecânica e o cobrimento. Ou você tem já um material aplicado direto no concreto. São materiais que a função deles é impedir que a água entre em contato com o concreto, porque o concreto não está apto para poder se autoproteger, para poder se defender contra a penetração de água. Já os sistemas incorporados são materiais que vão dentro do concreto, seja ele na concretagem, como a gente já viu no momento da concretagem, no caso, os cristalizantes, ou esse material que a gente está falando agora, que é o TecCrit 2500, que é pulverizado depois da cura do concreto. Tá? Quando se utiliza materiais dentro do concreto, esse tipo de solução da direita, ele quer que a água entre em contato com a estrutura de concreto armado, mas o concreto ele tem que estar protegido. Então, esse tipo de solução, ele quer que a água entre em contato com o concreto, mas a água não vai causar a degradação, a malefício que ocorre se ela entrar em contato com o concreto sem que ele esteja protegido. E esse tipo de solução incorporada, ele traz uma durabilidade, uma vida útil muito maior para as estruturas de concreto. Aqui, Maurício, tem alguns cases de obra, algumas obras assim, já executadas há algum tempo, né? Eu não sei se tem alguma pergunta até agora. Se tiver, pode perguntar, pode interromper, não tem problema. Tá? Essa obra aqui é um shopping, tá? Uma área de 5.000 metros quadrados, onde o material foi aplicado no concreto, e além desse material, a gente utiliza outras soluções, como
membrana de poliuretano, manta de EPDM, argamassa polimérica, vários dos materiais complementares ao sistema. Tá? Então, esse TecCrit 2500 ele faz parte do sistema TecCrit, é o principal produto, e a gente tem outros materiais para fazer os tratamentos pontuais. Tá? Então, não vou entrar muito em detalhe nisso, mas a gente tem um conjunto de soluções que visam trazer estanqueidade para a estrutura. Então, quando se tem uma estrutura que ela está protegida e ela está exposta, qualquer manutenção futura ela é mais simples do que na estrutura com diversas camadas. Né? Então, a manutenabilidade e a facilidade de identificar a origem do problema quando se tem uma estrutura que ela está exposta é muito mais simples e, consequentemente, o tratamento fica mais facilitado. Tá? Essa outra obra aqui são 2 lajes de estacionamento, com cada uma mais ou menos 2.100 metros quadrados. Né? Aqui um pouco sobre a parte de aplicação do material. Então, o material, como vocês já viram, ele é pulverizado no concreto. Existe um processo, todo um processo de hidratações, um processo de inspeção prévia para a aplicação do material na estrutura. Existe todo um procedimento a ser seguido para poder aplicar, seja ele um pré-tratamento, né? Tratamento de recuperação da própria estrutura, ou pós-tratamento, que seria pós-aplicação do 2.500, que seriam esses tratamentos que eu falei, de ralo, meia-cana e vários outros pontos que são tratados individualmente. Tá? Leonardo, deixa eu Aqui te já é uma tirar uma residência dúvida. também, então pode falar. Só uma dúvida. Faz alguma diferença você fazer esse tratamento com um concreto novo, né, recém-concretado, e também ou um concreto feito daí a alguns anos? Tem alguma diferença básica para isso? Alguma exigência nesse sentido? Não. Legal, boa pergunta. Na verdade, assim, com relação a estruturas novas e estruturas antigas, o funcionamento do material é o mesmo. Tá? Em ambos os casos, a gente já considera uma reposição de álcalis na estrutura. Então, com o passar do tempo, as estruturas mais antigas, elas vão perdendo, assim, vamos dizer, elas vão perdendo qualidade. O pH da estrutura vai diminuindo e facilita a agressividade ambiental. Então, no caso de estrutura nova ou antiga, a gente pode aplicar o 2.500, só que a gente repõe esses álcalis, independente se é nova ou se é antiga. Tá? Bom, uma estrutura antiga, se ela não teve nenhum tratamento prévio com esse material, ela já vai estar mais desgastada, principalmente em meio ambiente agressivo, como o caso que você estava mencionando. Né? Eu tenho um ambiente marinho, mas eu tenho problema do ataque de cloreto e a estrutura não tem nenhum tipo de proteção. Isso, assim, cada vez mais você vai ter uma concentração de íons cloreto dentro do concreto e o processo de corrosão, depois de um tempo, ele vai começar a ocorrer. Né? Okay. Então, no caso desse material, eu vou explicar isso um pouco mais à frente, esse material ele consegue diminuir a penetração dos íons cloreto e, ao impedir que a água penetre no concreto, ele vai melhorar, assim, vai tender a mitigar muito esse processo de corrosão. Tá? Eu vou explicar mais à frente. Ok. Bom, aqui é um empreendimento residencial, né, onde todas essas áreas são áreas de concreto, desde a parte de... Então, todas elas foram tratadas com 2.500, seja a parte de quadras de tênis poliesportiva, seja piscina adulto, infantil, fonte, cascata, ele tem uma piscina coberta também, esse empreendimento, rampa, todos esses pontos foram tratados com o TecCrit 2500, tá? Além de outros materiais que eu falei, que são os materiais que a gente chama de complementares, são os materiais que vão ser realizados, vão ser utilizados nos tratamentos pontuais. Tá? São obras já com uma idade maior, então, até no Espírito Santo mesmo,
A gente tem várias obras de 2014 para cá, tá? De várias construtoras, e o que a gente busca é realmente dar uma qualidade melhor para o concreto, para que ele consiga, uma capacidade de conseguir se proteger tanto contra a penetração de água quanto contra meio ambiente agressivo. Tá? Essa obra, então, como eu falei, a Alquenco ela tem uma atuação global. Essa obra já é uma obra nos Estados Unidos, né? É um hotel, e ele tem ali diversos lagos, diversas estruturas que foram, como jardineiras e outras estruturas que utilizou-se o 2500, né, para ter essa parte de proteção. E como é uma estrutura marinha, também a gente cai na questão de um segundo benefício, que é proteger contra o ataque de cloreto. Aí tem a parte de aplicação do material, né? E depois agora a gente vai ver o antes e o depois, né? Então, o antes na aplicação estava dessa forma, né? E depois de finalizado ficou assim. Então, todas essas áreas que vocês estão vendo foram tratadas com 2.500 e com outras soluções que a gente também possui. Tá? Então, tem toda a área interna com água, né? Esses lagos, e o lago também vai para a área externa. Tá? Bom, com relação à proteção de concreto, tá? Então, quando a gente analisa a questão de ataques na estrutura de concreto, normalmente os principais fatores são esses três aqui: o hidróxido, o cálcio livre e a porosidade do concreto. E aí tem várias patologias que ocorrem por causa disso, né? E o resultado é recuperar a estrutura, e normalmente isso é bem caro, né? Então, o que ocorre, por exemplo, com relação à penetração de cloreto? Antigamente, o que se fazia? Tá? Eu tenho uma estrutura com cobrimento. Para quem não sabe o que é cobrimento, é esse comprimento aqui da face externa da estrutura de concreto até a armadura. Tá? Então, o cobrimento, se eu tenho um cobrimento com uma dimensão e dobro essa dimensão em meio ambiente agressivo, por exemplo, de 2,5 centímetros para 5 centímetros, o tempo que o cloreto, o íon cloreto do ambiente agressivo, ele leva para chegar até o aço, essa distância, percorrer essa distância, ele aumenta em 4 vezes. Então, antigamente, quanto maior era a espessura, se criava o aumento, a durabilidade da estrutura, muito em cima do cobrimento. Então, se aumenta o cobrimento, isso demora mais para ocorrer, né? Hoje, as técnicas mais comuns são: eu tenho uma estrutura de concreto, por exemplo, um pilar. O que eu faço com o pilar? Normalmente, eu uso um material à base ou de epóxi ou de poliuretano para poder pintar essa estrutura toda, para que crie uma barreira e que vá ser agredida pelo cloreto, e vai demorar mais tempo, né, para que isso seja protegido, né? Então, ele vai ficar protegido por mais tempo. Então, conhecido como camada protetora, que é uma barreira para impedir, por um tempo, essa penetração do cloreto na estrutura. Tá? No caso do 2.500, aqui eu não vou explicar muito o que é o ensaio, tá? Mas o que o material faz? Ele penetra no concreto como um todo, penetra nos vazios e repele basicamente metade, ou seja, 54% da penetração dos íons cloreto. Tá? E vai reduzir 54%, mas 46% vai passar, correto? Correto. Só que, para que a corrosão no concreto ela ocorra, ele precisa de água, oxigênio e íons cloreto. Tá? Um exemplo bem interessante é que nas pontes, principalmente, a parte da ponte que está submersa, ela não corrói. Por quê? Ela está cheia de água, onde tem o capilar, a água vai penetrar no concreto,
ela tem muito cloreto, porque já vem junto com a água, né? Só que o detalhe é que não tem oxigênio. Então, como não tem oxigênio, a estrutura ela não corrói na área submersa. Na área exposta, ela vai ter os 3 fatores. Ela vai ter água, chuva e umidade, né? Ela vai ter os íons cloreto e ela vai ter o oxigênio. Então, acaba que o processo de corrosão ele precisa desses fatores. E o 2.500 ele faz o quê? Né? Como eu falei, ele penetra aqui no concreto, impede metade da passagem dos íons cloreto e impede a penetração de água, ou seja, a água ela não vai chegar até o aço. E quando ela não chega até o aço, mesmo que a estrutura ela esteja com os íons cloreto contaminando ela aqui dentro, cheia de íon cloreto, a água, ele tem íon cloreto, ele vai ter o oxigênio, mas a água ela não vai chegar até onde fica a armadura. Quando ela não chega até onde está a armadura, eu não tenho o processo de corrosão. Esse processo ele para, né? E aí a gente se coloca à disposição, Maurício, como a gente já tinha falado, né, de fazer os ensaios, todos os ensaios que vocês julgarem necessários, para que a gente tenha esses resultados e tenha segurança de auxiliá-los nas situações que vocês precisem, né? Dentro disso, uma das obras que a gente tem, que é uma obra bem interessante, bem emblemática, né, é o Cais das Artes, né, no Espírito Santo. Para quem não conhece, em Vitória, no Espírito Santo, né? É uma obra que tem trecho que está dentro do mar, então é uma obra ao lado do mar, e alguns pilares já ficam dentro da água. É uma obra que ficou por bastante tempo embargada, né? Ela não paralisada. Ficou aí um bom tempo, cerca de 11 a 12 anos parada, né? E ano passado retomou e a gente começou a fazer esse processo de proteção da estrutura de concreto. Então, mesmo ela, como o Maurício falou, já contaminada com os íons cloreto lá dentro, né, seja em maior ou menor grau, eu achei até a estrutura muito boa para o tempo que ela ficou parada, tá bem, até bem íntegra, né? Mas certamente tem cloreto dentro do concreto. Então, aqui a aplicação do 2.500 na estrutura, né? E ele, como eu falei, ele vai criar uma dupla proteção, tanto contra o ingresso de água, quanto uma redução contra a penetração dos íons cloreto, né? Vou Leonardo, repetir um pouco o que eu falei. Mesmo que o íon cloreto... Pode falar. só uma dúvida, eu não conheço a especificação desse projeto, mas esse concreto vai ficar todo aparente? Vai ficar toda Não aparente. vai ter, O ele não vai ter detalhe é que tratamento. tem trecho... Não, não, ele não vai ter pintura, ele não vai ter nenhum tipo de tratamento, é concreto aparente, tá? Ok. Essa obra, vocês podem ver que parte dela é de pré-moldados, né? E parte foi executada em loco. Então, essas abas aqui embaixo são pré-moldados e a estrutura como um todo ela é moldada em loco, tá? Com forma metálica. Então, mesmo que eu consiga e tenha cloreto dentro do concreto ou tenha algum outro, dependendo do contaminante, ao utilizar esse material, a água vai reagir nos primeiros milímetros da estrutura e ela não e a estrutura vai formar esse gel, né? E já vai ter o gel formado, mas se tiver vazios futuros, ela vai formar o gel selando esses vazios futuros passivos até 0,4 milímetros e vai impedir que a água penetre mais profundamente no concreto. Ao realizar isso, ele protege a estrutura muito com relação a, principalmente, corrosão, que é o caso que a gente está falando, né? Sim. Há Bom, necessidade. e aí tem várias outras obras, eu não vou entrar tanto em detalhe dessas obras, né? Era isso que eu queria mostrar, Maurício, então acho que a gente passou aí pelos pontos, se quiser a gente pode tirar as dúvidas e falar mais sobre isso.
ô Leonardo, há necessidade de uma manutenção desse processo, uma vez aplicado o 2.500, há necessidade periodicamente de uma manutenção? Legal. Então, o que acontece? Qualquer solução que vá se utilizar, independente da... E aí é importante os síndicos entenderem isso. Qualquer solução, seja ela esquadria, seja ela elevador, seja ela qualquer tipo de sistema que vá ser utilizado dentro de um prédio, ele precisa de uma inspeção periódica, né? Então, tem sistemas que vão ter a inspeção mais frequente, né? Porque o desgaste é maior. Tem sistemas que vão ter uma inspeção um pouco mais alongada, mas a vistoria predial ela é fundamental, porque aquilo que a primeira coisa que eu falei, né? Os custos, eles quando não se faz, não se identifica o problema no início, os custos tendem a exponencialmente aumentar, né? Então, quando se fala em qualquer tipo de estrutura, normalmente o que ocorre é que as vistorias não são feitas, né? Ou as manutenções adequadas não são feitas, e depois tem que se fazer, ao invés da manutenção preventiva, faz-se a corretiva. E a corretiva acaba que ela é muito mais cara, né? Exponencialmente maior, como eu falei no início, a questão da lei de Sitter, né? Ela é muito maior. Então, acaba que, se fizer as inspeções preventivas, né? As inspeções prévias e as manutenções preventivas, não vai precisar fazer manutenção corretiva, né? Você vai tratar o problema antes, a patologia, né? A manifestação patológica, antes que ela se alastre, né? Então, é muito mais fácil tratar um problema no início do que quando ele já está generalizado, né? Tá. E no caso do 2.500, a manutenção é feita com o próprio produto ou há situações onde há necessidade de você ter uma outra tecnologia que seja aplicada? Então, dentro do sistema TechCrit, a gente tem vários produtos, tá? E aí, assim, eu vou falar o nome de alguns, mas eu não sei se os síndicos vão estar muito familiarizados, mas tem a Mastic, que é um poliuretano, tem uma membrana de poliuretano, tem argamassa polimérica, tem vários materiais, tá? Cada um ele vai ser usado no local apropriado. Então, o 2.500 ele é utilizado como um todo, mas se eu tiver, por exemplo, fissuras ativas que estão trabalhando, trincas ativas, isso tudo tem que ser tratado pontualmente. E isso, normalmente, não aparece num primeiro momento, mas pode aparecer ao longo do tempo. E, assim, se aparece ao longo do tempo e as manutenções, as vistorias prévias são feitas, né, as vistorias preventivas elas são executadas, isso se identifica muito no início e protege, assim, aumenta a durabilidade da estrutura quando você consegue fazer esses tratamentos preventivos, né? Ok. Você me permite fazer aqui uma lembrança, né, uma recordação a todos que nos assistem periodicamente, né, constantemente, de que a gente reitera, né, e o nome do programa é exatamente esse, né, Engenharia Predial, que trata da inspeção e manutenção, né? Inspeção é exatamente o que o Leonardo está colocando. A primeira, a gente repete sempre aqui, a primeira inspeção, ela deve ser feita, né? O primeiro laudo de inspeção, conforme norma 16747, ela deve ser feita na entrega da edificação, né? E é importante, Leonardo, a gente correlacionar aqui uma situação extremamente atípica que passa a ter importância fundamental, que é projeto de impermeabilização. É praticamente raríssimo, ou eu nunca peguei, em mais de 1.000 laudos que eu elaborei, projetos. A gente, às vezes, sequer tem arquitetura, tem estrutural, né? Mas o projeto de impermeabilização, você me corrija se eu estiver errado, no caso
dessa tecnologia, ela tem uma importância ainda maior, né? Porque há necessidade de você conhecer bem o produto, especificar da forma correta e, na sequência, apresentar junto no projeto um plano de manutenção que vai corroborar todo o trabalho que a gente está comentando aqui. Correto, Leonardo? Exatamente isso. Então, assim, além do projeto de impermeabilização, como você colocou, existe um caderno de utilização do usuário, né? Que é o síndico fazer as vistorias, né? As inspeções que devem ser feitas e, caso necessário, fazer as ações corretivas, né? Então, se identificou que tem ali no caso de impermeabilização, né? Eu tenho normalmente, se não for em área que as pessoas frequentemente passam, né? Não se identifica o vazamento no início, né? Então, eu tenho um vazamento, se não está incomodando o apartamento de baixo, né? Se não está incomodando na garagem, esse vazamento vai continuando. E se você só vai identificar esse tipo de problema se você fizer as vistorias, porque quando for identificar esse tipo de problema, o problema já está bem, assim, bem acentuado, né? Então, é fundamental realmente ter projeto de impermeabilização, né? E, além disso, fazer as vistorias, elas que vão mostrar se o projeto ele está tendo a durabilidade que deveria ter, se em algum ponto alguém foi lá e danificou o que foi feito de impermeabilização, porque também ocorre, né? Então, mesmo que o projeto seja muito bem feito, se alguém danificar a impermeabilização, não tem como manter a estrutura estanque, né? Então, as vistorias vão mostrar isso, né? Sem dúvida. E, Leonardo, nada aqui foi combinado, você é prova disso, né? E a gente repete sempre aqui para os síndicos em especial, né? Gestores de condomínio e todos aqueles que lidam com a edificação no seu dia a dia, né? O síndico precisa ter o seu contador, ele sabe disso, é raríssimo você ter um condomínio que não tenha um contador, o síndico precisa ter um advogado que normalmente acaba atuando mais na área de cobrança, né? Mas ele sabe que precisa ter, mas é essencial e fundamental por tudo que nós que o Leonardo acabou de explicar aqui, né? E tudo que a gente repete sempre, é que o síndico também precisa ter o seu engenheiro de confiança, ter um engenheiro que tenha capacidade de fazer essas inspeções, porque é praticamente impossível que o síndico conheça todas as áreas, principalmente da engenharia, e que ele mesmo faça essas inspeções, né? Então, ter um bom plano de manutenção, ter as suas inspeções periódicas, vai dar à edificação aquela qualidade, aquela vida útil que a norma preconiza. Por isso, o objetivo desse programa, e é o que a gente repete sempre, é essa necessidade. É o síndico saber que ele precisa ter o seu engenheiro de confiança atuando periodicamente e fazendo a manutenção, né? Por tudo isso é o que o Leonardo está corroborando aqui. Não é isso, Leonardo? E assim, até para complementar, existem outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, que os condomínios eles são obrigados a fazer a autovistoria, né? Então, esse tipo de situação, ela demonstra que assim, a vistoria ela tem que ser feita e isso dá uma segurança muito maior para o condomínio de que tudo está sendo manutenido, né? Está tendo a sua manutenção de forma apropriada, né? Então, a verificação são as vistorias e o plano de manutenção e o que vem da vistoria como resultado de profilaxia, né, que é o tratamento a ser executado em determinado sistema, né? Isso é fundamental para que tenha esse sucesso e diminua os custos futuros que vão ocorrer dentro do condomínio, né? Sem dúvida. É importante, Leonardo, também você falar sobre isso,
fazer esse comentário, porque, veja, no Espírito Santo, nenhum município tem a lei que torna obrigatório, né? Vitória teve essa lei foi elaborada, feita por mim, lá em 2016, com apoio do vereador Sérgio Magalhães, Serjão. A gente conseguiu aprovar essa lei em 2016. Ocorre que o Luciano Rezende, à época prefeito, não regulamentou essa lei. Em 2019, ele fez a mesma lei, que repetiu a mesma lei que eu tinha aprovado anteriormente, só alterando a periodicidade, né? Ele e o Sinduscon da Vida imaginaram que passar a periodicidade para 10 anos ia isentar as incorporadoras de responsabilidade, o que não aconteceu, e em 2021, quando ela deveria ser efetiva de 2019, deram 2 anos de prazo para todos os prédios terem a lei, terem a inspeção predial, né? Em 2021, nós estávamos em plena pandemia, jogaram mais 1 ano de prazo, e em 2022, os vereadores de Vitória alteraram o laudo de inspeção predial para manutenção predial. Então, Vitória é o único lugar do mundo onde existe uma lei que torna obrigatório que o condomínio elabore o seu plano de manutenção, o que é uma coisa inconcebível, né? Por consequência, é uma lei que não funciona. Mas, independente disso, Leonardo, o que a gente repete sempre aqui, e eu quero ressaltar sempre, é que a lei do consumidor, no seu artigo 39, ela determina que todo produto fabricado nesse país precisa atender às normas. Portanto, se existe uma norma que torna obrigatório o laudo de inspeção predial, que eu já mencionei aqui, vou repetir, a 16747, não tem por que se ter dúvidas de que o laudo não é uma obrigação legal, né? E se é obrigação legal, síndico que não atende a essa norma, a lei do consumidor, está negligenciando. Se está negligenciando, ele está cometendo crime. Tá? Então, os municípios, que na grande maioria são sul e sudeste, né, tem a lei que torna obrigatório o laudo de inspeção predial, que no Rio eles chamam de auto-vistoria, mas que, na realidade, se trata da mesma coisa, é apenas uma redundância. Mas, de novo, lei do consumidor é muito clara. Artigo 39, você tem que atender a norma é lei. Tem muito engenheiro nesse estado, Leonardo, que assina embaixo o parecer dizendo que norma é apenas uma regra que pode ser ou não cumprida. Isso não existe. Isso é uma enganação para tentar, de novo, buscar proteger a incorporadora. E aqui a gente fala a verdade, né? E a própria lei do consumidor também, no seu artigo 50, ela determina que a manutenção precisa ser feita e o plano de manutenção é obrigação da incorporadora. Então, a incorporadora, ao entregar uma edificação, precisa entregar não só projetos e toda a documentação, mas também um plano de manutenção, e aí inclui projeto de impermeabilização, plano de manutenção da impermeabilização. Portanto, quem cumpre norma, quem cumpre lei, está bem amparado, né? Infelizmente, a grande maioria não faz isso, mas o nosso objetivo aqui é trazer essas orientações, é buscar atender aos síndicos, né? E a própria edificação, porque a gente repete sempre aqui, Leonardo, não existiria síndico, não existiria gestor de condomínio, muito menos engenheiro de obra, se não fosse a própria edificação. Então, nós temos que cuidar da edificação como o bem maior de todos, né? Bom, com relação mais especificamente, ao que a gente busca provar, né, ou constatar, ou testar, que é a possibilidade dos produtos que a Altianco faz estarem dando suporte para que a gente tenha uma correção desse grave erro que foi cometido aí, que foi a adição do FGD no concreto, né? Nós precisamos, primeiro, que o Ministério Público lá busque essa relação para nós, né? A gente precisa
saber quais são esses empreendimentos para poder tratá-los, para poder protegê-los, né? E, além disso, vamos alinhar com o Leonardo nos próximos dias aí, esses testes com a Excel Engenharia, que nos dá suporte técnico também na área de estrutura de concreto armado, e buscar comprovações de que realmente a gente vai conseguir. Primeiro, estamos demonstrando que existe um grave erro de contaminação aí causado por pessoas inescrupulosas que tendem a querer se isentar da responsabilidade. E, em paralelo a isso, estamos aqui demonstrando que também estamos buscando a solução técnica, né? Então, com isso, Leonardo, eu venho te agradecer mais uma vez as explicações que você deu. Nos colocamos à disposição, tanto eu como o Leonardo, tenho certeza, o Instagram dele está aí colocado, os dados dele estão à disposição de quem quiser. O programa fica gravado ad eterno no nosso Instagram, né? Então, todos aqueles que não viram hoje vão ter à disposição esse material e outros 90 programas que vão na mesma linha de orientação e colocar à disposição para você fazer as suas considerações finais para a gente poder estar encerrando o programa de hoje, Leonardo. Obrigado, Maurício. Na verdade, assim, eu queria agradecer a oportunidade da gente poder mostrar novas tecnologias, né? O que a gente faz realmente poucas empresas no mundo fazem, que é tratar o concreto. A maioria quer proteger o concreto, mas não trata o concreto. Então, quando essa proteção que é feita, ela se desgasta, a estrutura começa a ser severamente atacada e severamente afetada. Então, agradeço a oportunidade, precisando da gente, a gente está à disposição, tá? Então, qualquer necessidade de ensaio, de teste, a gente está aí, a gente quer mais divulgar essas tecnologias que aumentam, diminuem o custo e, ao mesmo tempo, conseguem aumentar a durabilidade das estruturas. Obrigado. Agradeço imensamente, Leonardo, e só fazer uma ressalva. Não sei se eu comentei com você no dia que eu conversei, mas existem empresas que estão tentando tratar essa questão da contaminação com produtos que entram de forma fraudulenta no país, que não tem registro aqui, né? Isso é um crime em cima de um crime, né? A gente não está falando nada aqui que não temos provas. Isso está juntado judicialmente nas provas que a gente, em todo o trabalho que a gente faz, que é levado à justiça. Então, mais uma vez, agradeço imensamente. Tenho certeza que a gente vai voltar a fazer vários outros programas para trazer as novidades daquilo que a gente vai testar, daquilo que a gente vai fazer de análises, né? E trazendo os resultados desse trabalho. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, até o próximo programa.